do Congresso Nacional. Josias, tá me ouvindo aí? Eu pensei que você paralisou um pouquinho, aí eu falei, não, agora já voltou. Ô, Josias, a agenda do Congresso, acho que a gente já falou sobre a questão da lei da segurança, mas tem duas questões muito importantes que são relacionadas. Primeiro, a mini-reforma trabalhista, né? Que são duas pautas econômicas importantes lá no Congresso. Duas decisões foram tomadas no final da noite de ontem. A mini-reforma trabalhista, que criava 3 novos programas e que foi derrubada lá no Congresso, né? O Senado derrubou essa mini-reforma trabalhista. E a outra tem como foco o imposto de renda. Na Câmara dos Deputados, o texto base da reforma foi aprovado por 398 votos a favor e 77 contra. Queria uma análise sua, o que é mais importante aí e qual é o impacto disso? Olha, o governo recebeu sinais trocados do Congresso Nacional. Na Câmara foi aprovado esse texto principal da reforma do imposto de renda, uma vitória expressiva do Planalto, 398 votos a favor, 77 contra. É uma vitória muito graúda. E no Senado foi rejeitada a medida provisória que instituía uma mini-reforma trabalhista, né? A derrota também foi expressiva, 47 votos contra e 27 a favor. O governo não esperava essa derrota. Houve ali uma abstenção também. A vitória obtida na Câmara ela é parcial, que o processo de votação ainda não acabou. E a derrota do Senado é definitiva. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele celebrou essa aprovação da proposta sobre o imposto de renda como uma vitória pessoal. Ele teve que fazer muitas concessões para destravar essa votação. Concessões aos partidos de oposição, aos governadores. Ele próprio reconheceu que o que foi aprovado não é o texto ideal, mas é o texto possível. Ele está muito distante do que desejava o Ministério da Economia, mas inclui o que mais interessava ao Bolsonaro, que é a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que é um afago do governo no eleitorado de classe média. Algo que tardou a acontecer e o governo não está fazendo mais do que a obrigação, mas isso fica como um afago à classe média. E nessa quinta-feira vão ser votadas agora as emendas a esse texto. Depois o texto vai ao Senado, aí nós vamos saber o tamanho dessa reforma e o tamanho das concessões que o governo teve que fazer. A medida provisória que foi enterrada no Senado, ela permitiu a redução de jornada e de salários durante a pandemia, mas serviu também de carona para mudanças permanentes nas leis trabalhistas. Permitia, por exemplo, a abertura de postos de trabalho para jovens sem a necessidade de carteira assinada. Esse tipo de inovação foi muito criticado. Eu acompanhei um pedaço da sessão na noite passada e houve críticas muito duras dos senadores. O líder do governo, Fernando Bezerra, tentou negociar alterações no texto para ver se conseguia passar pelo menos uma versão atenuada do que o governo desejava, mas isso provocaria a devolução da proposta para a Câmara e caberia aos deputados a palavra final. Eles poderiam restabelecer o texto que os senadores estavam rejeitando. E aí não colou. O governo viu desmoronar com isso o que imaginava ser uma porta para a criação de empregos no ano eleitoral de 2022. Juntando os dois resultados, Fabíola, o que a gente vê é que a sustentação legislativa do Planalto ela está perneta. Quando consegue ficar em pé na Câmara, tropeça no Senado. E o custo da governabilidade na gestão do Bolsonaro não é baixo. 37 bilhões de reais em emendas, 20 bilhões em emendas regulares, 17 bilhões de orçamento secreto. Não fosse pelo bloqueio do impeachment, já seria possível concluir que há mais toma lá do que dá cá nesse relacionamento do Bolsonaro com o Congresso.